Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Sabatina 2012, uma iniciativa do jornal Gazeta SP e Portal Taubanense, através de uma conversa informal com os candidatos a prefeito da região. O eleitor ficará sabendo as principais propostas de cada candidato para a sua cidade. Hoje estamos aqui com o candidato professor Antônio de Jesus Rocha, candidato a prefeito no município de Embu das Artes. Boa noite, candidato. É um prazer aqui você estar presente, participar dessa sabatina, junto dos nossos jornalistas da Gazeta e do Portal Taubanense. A primeira pergunta que vai ser discutida, vão ser discutidas diversos temas, e a gente vai abrir querendo saber um pouco mais da tua trajetória de vida, tua história e, na verdade, explicar quem é Antônio de Jesus Rocha. Boa noite, agradeço o convite da Gazeta SP, do Portal Taubanense. Eu sou Antônio Jesus Rocha, conhecido como professor Toninho, devido à minha profissão de 25 anos de sala de aula, acabei pegando essa questão do professor Toninho. Então, minha trajetória política, eu sou migrante de Minas Gerais, cheguei aqui em 78, e como estudante, já na década de 80, no ensino médio, antigo colegial, segundo grau, o Fernão Dias Paz, quando foi aprovada a lei que permitia a volta do Grêmio Livre, era centro cívico da ditadura militar, e nos primeiros Grêmios Livres nós fundamos, uma lei criada por José Sarney, em 1985, eu já comecei a organizar o Grêmio Livre do Fernão Dias Paz, onde fui diretor cultural, fizemos o Jornal do Grêmio. Então, o meu interesse pela política foi por volta de 1985. Antes, desse momento, eu já fui um pouquinho sensibilizado pelas questões políticas, pela conjuntura. Eu era office boy, no centro de São Paulo, ali na rua Conselheiro Crespiniano. Então aquela efervescência política que vivia São Paulo, que era o palco ali, Teatro Municipal, Viaduto do Chá, aquilo era temperatura danada, E eu passei a conviver com greves, piquetes, a polícia, a violência policial. Então, impossível ficar imune, isento diante daquela situação da década de 80, greve dos bancários, saques, aquela agitação toda. Depois, campanha das diretas, eu estava ali ao lado do Bar do Engabaú. Então, isso foi contaminando, e eu me despertando aí pelas questões políticas, E, posteriormente, na segunda metade da década de 80, eu já estava a partir de 82 morando no Embu. Por volta de 87 eu já estava envolvido na comunidade, lutando por guia e sarjeta, por asfalto, por água, lá na região de Embu, Jardim Itália. Já afiliado também, já estava me filiando, próximo de me filiar ao Partido dos Trabalhadores, partido que já era simpatizante desde o início da década de 80, namorava, mas não tinha ainda maturidade política, nem oportunidade de me filiar. E aí, na segunda metade, um pouquinho, por volta de 1987, eu me filiei ao PT, e em 92 eu já fui candidato a vereador pela primeira vez. Eu fui eleito logo na primeira eleição em função do trabalho que a gente fazia na comunidade, em torno de reivindicações básicas, transporte coletivo, etc. Então minha trajetória política começou dessa forma, Então vamos começar com a Rose Santana, do Portal Taubanense. Boa noite, professor Toninho, seja bem-vindo. Embu das Artes cresceu desordenadamente, assim como todas as cidades da grande São Paulo. Qual o principal desafio para o próximo prefeito? Qual será o seu primeiro passo, caso eleito, em 2013? Na verdade, é difícil você enumerar, colocar numa ordem, diante de tantos problemas que nós temos na cidade de Embu. De fato, como você disse, a cidade cresceu muito, Da década de 70, nós saímos da década de 70 com 25 mil habitantes, estamos com
244 mil habitantes. Uma cidade que até pouco tempo não tinha plano diretor. A cidade foi constituída a partir dos interesses imobiliários, né? Aliás, diga-se de passagem que nossos prefeitos, a maioria dos nossos prefeitos eram relacionados a imobiliários, né? Então a cidade ela foi teve um crescimento desordenado, sem infraestrutura e sem plano diretor, né? Então a cidade foi crescendo assim, de acordo com os interesses econômicos, né? Das grandes corporações, das imobiliárias, etc. Loteamentos irregulares, etc. Além disso, a cidade de São Paulo ela tem dificuldade de crescer, né? Para a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, e o crescimento vem para essa região, um problema de ordem geográfica de São Paulo, né? E nós estamos ainda com o Rodoanel agora a um outro avanço, um outro estímulo à especulação imobiliária, dessa vez dos galpões, né, da logística, né, área industrial, menos, mas muito mais galpões, né? E esse tema esteve muito presente recentemente no debate do plano diretor, né? Então o desafio nosso, vou elencar alguns. Primeiro, nós devemos enfrentar esses interesses econômicos que estão avançando muito na destruição da cidade. Se você andar por Imbu, ou se você pegar uma foto de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, né, panorâmica, e você observar hoje, Imbu está virando uma serra pelada. Um exemplo, ali no Jardim Tomé, o Sem Teto em 2008, né, o Movimento Sem Teto ocupou ali. Prefeitura, Estado, Polícia, Justiça, proprietário, né, eles fizeram de tudo para tirar o sem teto, porque não podia, porque isso aqui. Só que é o seguinte, os sem tetos foram tirados. Só que despertou o interesse imobiliário. Hoje lá, os moradores do Jardim Tomé, quando chove, alaga embaixo, porque fizeram tanta terraplanagem, desmatou. Tem uma liderança do sem teto que está respondendo na justiça por causa de uma árvore que alguém inadvertidamente foi lá e cortou do movimento. E as empresas cortaram todas as árvores, virou uma serra pelada e ninguém paga multa nenhuma. Só para vocês terem ideia o que está de um lado, né, do ponto de vista do poder econômico, e a questão social de moradia, por exemplo, do outro. Então nós temos o desafio nosso principal é um desafio político. Antes de atuar em uma área específica, é um desafio político. Qual é o desafio político? O prefeito ele é mais do que um gerente, ele não é um administrador simplesmente, uma competência administrativa, ele é uma liderança política. Ele deve exercer o papel de articulador da sociedade, daquilo que há de mais vivo na sociedade organizada, para que possa trabalhar um projeto político. E o projeto político de uma cidade sustentável, uma cidade que o interesse econômico não esteja acima do interesse dos direitos fundamentais das pessoas, né? E temos muito problema, né? Que não é uma administração de qualquer pessoa que vai resolver os problemas. Tem problemas estruturais da sociedade brasileira, de São Paulo também. O crescimento, por exemplo, não é uma coisa de Imbu, é uma coisa da grande São Paulo. Tem problemas muito comuns, Taboão, Itapecerica, Carapicuíba. Então, aí a importância da liderança política, mais do que um gerente, é ser um articulador também com os outros municípios, com os problemas metropolitanos. Não tem como você dar um grito, por exemplo, enquanto prefeito, com relação ao déficit de leito hospitalar na nossa região, né? Então, o primeiro desafio é o desafio político de uma grande articulação dos setores que queiram esse projeto que a gente defende, para a gente se unir, porque não é só no gabinete do prefeito que se tem poder na sociedade. E do poder econômico tem muito poder. Muitas vezes alguém que está sentado na cadeira não passa de um fantoche dos interesses econômicos, principalmente aqueles que têm sua campanha eleitoral financiada por esse setor, que é o caso que está acontecendo no das Artes hoje. Vamos passar agora a palavra para Nelly, do jornal Gazeta SP. Boa noite, professor Toninho. O senhor falou bastante do plano diretor, né? E o plano diretor teve essa polêmica muito em relação
ao meio ambiente, em relação à questão ambiental. Uma das propostas é que o corredor empresarial, né? Não é nem industrial, corredor empresarial. O senhor é contra ou é a favor e por quê? O governo diz que é uma maneira de levar emprego para Embu. Então tem a questão da cidade ser dormitório, que a maioria da população trabalha fora. Seria uma forma de incentivar a criação de empregos, mas ao mesmo tempo tem a polêmica do meio ambiente. O que o senhor pensa sobre isso? Um debate muito rico, né? De um lado, triste, porque o governo manipulou as informações, trabalhou para defender seus interesses, uma roupagem social. Quando fala de emprego, você mexe com as pessoas, você é solidário, todo mundo quer que as pessoas estejam empregadas, né? Todos nós passamos por uma situação de desemprego, a gente fica incomodado. Então, é um tema que tem um apelo social muito grande. Só que, do outro lado, qual é o mecanismo que os investimentos ali garantem emprego para a população de Embu? Primeiro, que a gente está sujeito à lei do mercado. O empresário vai contratar quem ele acha que está mais preparado, não tem cota de emprego. Isso é um aspecto. Segundo, logística emprega muita gente mesmo? É outra pergunta, né? Os estudos mostram que a logística não emprega muita gente, né? Então esse é outro aspecto. O corredor empresarial, né, para a logística, para esse tipo de investimento né, na economia, ele poderá ser substituído por um projeto muito mais interessante, que a natureza seja valorizada, inclusive como turismo ecológico, tem como explorar, né, esse aspecto. Embu tem uma vocação, diga-se de passagem, o que o Embu das Artes, é graças aos artistas, o poder público quase não teve papel importante nessa história, né? São os artistas, a história de Solano Trindade, Tadakio Sakai, né? Todo aquele pessoal, né? Hoje tem lá ainda Vanderice Uf, Raquel Trindade, né? Que faz o Embu das Artes, o Gaíga, nosso vice, né? A nossa chapa, são pessoas que fizeram, né? E fazem o Embu das Artes ser conhecido, né? Em São Paulo, no país e fora do país. Então o turismo, né, cultural é uma coisa assim que nós devemos explorar, e o Embu oferece pouca coisa. O que existe hoje no Embu, do ponto de vista de investimento público, para que o turismo chegue lá e goste e volte, né? Pode levar uma multinha, né, com a indústria da multa que está se aplicando na cidade, né? Se você vai usar o banheiro público masculino, gente, eu falo do masculino, né, porque é lá, né, que eu sempre uso, né? Mas é absurdo, entendeu? Não tem, é cheio de jornal no chão, papelão. Das mulheres não deve ser muito diferente, né? Então, mas tirando aqueles dois banheirinhos, o que tem de estrutura? Então nós temos como criar um calendário de eventos de grande repercussão. E tem cidades, não vamos inventar muito, o Embu tem um aspecto do turismo, da história, uma cidade colonial, né, uma aldeia, né, a nossa igreja é de 1554, né, mesma data da fundação de São Paulo. Isso não é pouca coisa do ponto de vista histórico, de explorar isso e preservar essa memória. Cuidar da arquitetura, para que a arquitetura tenha características semelhantes a essa tradição. Não é o que está acontecendo hoje. Então nós, em vez de potencializarmos aquilo que já é vocação, está se aplicando numa coisa que não é vocação nossa. Está destruindo o que é vocação, né? E construindo uma coisa que não além, aí não falei do meio ambiente ainda. E a Unesco declarou aquela região, né, o Cinturão Verde, né, como um patrimônio. Aquilo é muito importante. Nós moramos no Embu em cima de uma caixa d'água. Nós abastecemos próximo de 4 milhões de cidadãos aqui de São Paulo, da grande São Paulo, com a água que sai do nosso solo.
né? Então nós temos um desafio também nesse aspecto, além de preservar o verde, né? A importância do ser verde para São Paulo, para nós respirarmos em São Paulo, importante para nós aqui no Taboão da Serra, você preservar aquilo. Então, do ponto de vista de emprego, eu teria muito mais a pena você estimular o turismo, né? Eu não viajei muito para fora, né? Mas eu conheço um pouquinho de cidades turísticas, principalmente Minas Gerais. Vou citar um caso, São Lourenço. Quem conhece São Lourenço, Minas Gerais, uma cidade desse tamanho, com um desenvolvimento fantástico em torno da questão da água mineral. Uma cidade muito bela, muito bem estruturada. E, né, não conheço experiências fora, mas tem pessoas que conhecem cidades na Espanha, Portugal, que vivem muito bem no turismo, né, ecologicamente, né, correto. Então, e o interesse do capital, ele é muito maior. Existem projetos para a Grande São Paulo, para essa região, para Sorocaba, estão discutindo aeroporto para essa região. Então o interesse do capital nessa região não se restringe ao Imbu. Então o prefeito, ele está conectado com esse grande interesse do capital, né? Na região. Então a especulação imobiliária, o capital imobiliário é que investiu nesse tipo de projeto. Investiu, digo, politicamente, deve ter pressão, etc. E nessa mesma linha, ele vendeu uma área, leiloou uma área da prefeitura e ganhou uma espécie de dação, né? Que é quando alguém deve IPTU e você pega aquela área como parte da dívida ativa, né? 127 mil metros quadrados lá no Itatuba, onde poderia fazer um projeto, né, turístico, voltado para essa questão que eu estou colocando. Não, ele investiu para uma empresa austríaca, né, arrecadou 8 milhões de reais, né, nessa venda. Então, quer dizer, já está induzindo o desmatamento, né, e o plano diretor, esse traçado que ele vai estar fazendo, saindo do centro do Imbu, passando por Itatuba, saindo no Ressaca, Santa Clara, BR-116, não é só ação de 150 metros para cá, de margem, das margens, 300 metros. Não, isso induz outros desmatamentos no entorno para os investimentos. É impossível não cortar morro, porque lá é uma região que não é plana. Vai ter que meter trator em morro para planar, para fazer estrada. Quer dizer, o estrago, o impacto vai ser muito grande. Eu sou contra, e se eu for eleito, eu quero reverter isso. Com a pergunta agora, o jornalista Eduardo Toledo, do portal Taboanense. Toninho, a gente que vê Imbu, cresceu muito a cidade, a gente sabe que, o que o senhor falou, é um outro retrato de 20, 30 anos atrás, uma coisa desordenada mesmo. Mas o que a gente vê é a questão do trânsito com a chegada do Rodoanel. As entradas de Imbu, aliás, não são mais entradas, são um tampão porque ninguém consegue entrar. Essa questão do trânsito, também no centro da cidade ali, como o senhor pretende solucionar esses problemas e quais são as suas propostas, principalmente ali para as entradas com o problema do Rodoanel, no horário de pico? O Rodoanel, ele está fazendo algumas obras na região que visa minimizar esse tipo de coisa, já estão acontecendo, né? Ali perto da Câmara Municipal, está em obra, até tem um desvio por ali. Então, já está acontecendo. E por que isso está acontecendo, esse problema de trânsito? Primeiro, o crescimento da região, né? Novos moradores do CDHU, o número de favelas, de ocupação regulares tem crescido nos últimos anos no Imbu, então o inchaço do Imbu. Além disso, o modelo de transporte coletivo, né? De transporte, aliás. Nós temos a cultura do transporte individual. Então nós barramos no problema metropolitano. O problema do trânsito não é um problema de Imbu. E a solução é impossível que tenha no Imbu. Aí sim entra outro papel, o papel político. Nós temos que colocar isso em debate. Para que existiu o Cone Sud, né? E outras organizações, nós temos que discutir e fazer a defesa política de transporte coletivo de massa. E o interesse, né, das empresas automotivas
é que impedem, né, o interesse deles impede isso, né? Agora, o que nós podemos fazer de concreto? Eu acho que a gente tem que fazer o planejamento da cidade, né? Do ponto de vista, vai ter que interferir em vias, vai ter que... Então, de cara, eu não tenho uma proposta sobre cada problema, porque se eu for enumerar todos os problemas, vou encontrar soluções diferentes, temos que encontrar soluções, porque são muitos casos. Eu estou saindo da minha casa, no Jardim Santo Eduardo, e estou pegando o trânsito ali perto no Mercado Faixa Azul, perto da Polícia Militar. Então o problema é geral, então nós vamos ter que rediscutir esse planejamento, vai ter que haver desapropriação. O governo do estado, o grande problema que nós temos, que nós não temos uma região, a região metropolitana não é um ente federativo. Você não tem um órgão, isso aqui é região metropolitana. Não. Você tem um monte de município, cada um com sua autonomia, o governo do estado. Nesse meio você não tem nada. Você não tem um organismo. Já teve uma iniciativa de fazer um debate sobre isso, que quando foi criada a Emplaza, era para discutir a região metropolitana. E isso lá no governo de Montoro, né, na década de 80. É necessário que a gente abra esse debate de novo. O problema de trânsito nosso, o problema de vocês também aqui não está bom. Aqui na entrada, se você vem 7 horas da manhã, você não consegue sair menos de 30 minutos aqui na entrada. Tá? Então, no Embu não é diferente. Qual a solução nós podemos ter? A região do trânsito, esse problema vai ter que uma solução metropolitana. Não é uma solução só com o Embu. O Embu pode minimizar alguns lugares, né, alguns gargalos. Isso nós temos que fazer, né? Com várias propostas que a gente pode estar discutindo cada caso, né, de acordo com cada caso, né? Agora, esse é um problema metropolitano que nós temos que enfrentar, porque é um problema de São Paulo e a solução está na macropolítica, né? Não está na micropolítica, como de um prefeito de uma cidade como Embu das Artes. Com a palavra, Nelly, do jornal Gazeta SP. Toninho, o senhor falou de discutir os problemas da cidade pensando numa macro-região. Um dos problemas que atinge tanto Taboão quanto Embu é a questão de falta de leitos no Hospital Geral do Pirajussara, que é o hospital que deveria atender a região. Todos os políticos falam que o hospital é estadual, mas acredito que os políticos, os prefeitos, têm que fazer alguma pressão para que essa situação seja solucionada. O que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor pretende fazer? Novamente a gente entra num aspecto do papel do prefeito enquanto liderança política. Pelo seguinte, e aí eu quero fazer uma homenagem. O hospital regional, ele está hoje ali construído por uma luta que a população fez da região, não só de Embu das Artes, em defesa do hospital regional. Na época, o prefeito Nivaldo Landim foi uma das pessoas que liderou esse movimento. Tá? Inclusive, a Deusdete, que está aí, participou desse movimento, né? Foi um movimento que uniu as comunidades eclesiais de base, né? Os movimentos populares, as associações de moradores. Então, e hoje nós temos esse problema, esse hospital que é insuficiente. E aí nós temos dois aspectos que a gente deve tocar. Primeiro, o serviço de saúde pública tem que colocar a população para participar. Não tem como, infelizmente, nós tivemos um momento de ascenso da luta social, das organizações de comunidade, clube de mães, etc, luta por creche, na década de 80, e tivemos algumas conquistas. Hoje houve um esvaziamento dessas lutas. O hospital regional, por exemplo, não tem qualquer controle social. Não existe conselho de saúde do hospital, nem daqui, nem de Itapecerica da Serra, em lugar nenhum. Né? É administrado por uma organização social e não tem controle. Eu acho que o papel que eu gostaria de escrever principal, primeiro sim, não tenho todas as soluções de todos os problemas, mas se a gente estiver organizando, discutindo com a comunidade, estimulando a participação, nós vamos discutir, a gente vai buscar soluções para os problemas. E uma das coisas que eu gostaria de liderar é a luta para mais construções de hospitais da nossa região. Tá? Porque ao invés de ganhar, nós perdemos na região. O Hospital Odair Pedroso,
há pouco tempo em Cotia, era um dos hospitais que atendia nossa, servia para desafogar os hospitais aqui da região. Foi fechado o Daí Pedroso. Nós perdemos, né, leitos hospitalares, né? E a população tem crescido muito na região toda. Então o déficit aumenta cada vez mais. Então o senhor acha que é um outro hospital? O outro hospital é um outro ou mais. Eu não tenho o número aqui, o número correto aqui de necessário, né? Mas que a gente feito pelo governo do estado. tem governo do estado, principalmente governo do estado e governo federal. Não dá para o município arcar com isso sem envolver o governo do estado e o governo federal. Agora, o aspecto fundamental que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que colocar a sociedade civil no debate. Não dá para, não é um ato administrativo burocrático. Nós temos que fazer esse debate com a sociedade. Mesmo porque eu entendo, desde que eu passei a militar, né, eu sou um militante político. Quando eu estive na Câmara, eu era um militante das lutas sociais, por mudança social na Câmara. Não estou na Câmara, eu estou no sindicato, na associação, e se for prefeito, eu quero ser uma liderança política, né, em comunhão com as demandas da sociedade, mas também estimulador da luta social, porque isso também ajuda a formação política das pessoas. Qual é o balanço de um governo bom, depois de um governo que travou muitas lutas, que não é um problema do prefeito A ou do governador A? A dívida do Estado, a dívida é do Estado brasileiro com o povo. Não é PSDB, não é PT, não é PSOL, né? A nossa luta é por mudanças estruturais. Como as mudanças estruturais estão longas, estão ainda distantes, mas nós temos que ir nessa direção, tá? Então, nesse sentido, qualquer mudança tem que ter obra, né? Com certeza é obra de milhões, né, de pessoas, e aí eu quero, ao final de um governo meu, ter uma população mais participativa, mais politizada, mais empoderada da coisa pública. E aí, engraçado, né? A gente fala de socialismo, de transformação, mas nem sequer república nós temos no Brasil hoje. Mas nem sequer república. Nós não passamos por um processo de Revolução Francesa. Tá? Então eu acho que o exercício político, acho que ter um instrumento como ser prefeito de uma cidade, né, ter esse espaço é fundamental para que você politize, até sirva de referência. E aí nós temos que articular o Ministério Público, os conselheiros, os conselhos vários, Conselho da Criança, Conselho de Educação, e estimular que as pessoas participem, né, e se empoderem da coisa pública. Vamos passar a palavra agora para a Lia, do Portal Taboanense. Toninho, um dos principais problemas que a gente encontra hoje, não só no Imbu, mas em Taboão, eu acho que em São Paulo inteira, é falta de vaga nas creches. O que o senhor pretende fazer para melhorar isso em Imbu, se caso eleito? Primeiro, o seguinte, eu pretendo investir 30% do nosso orçamento na educação. Né? Eu acho que tem que aumentar. E tem até municípios que, embora a lei exija 25%, tem município que às vezes a gente vê os dados, né, do Tribunal de Contas, vestiu 28%, 29%, tem município que é, né, 30%. Então, mostra que é possível você investir 30%, não é muita coisa, mas já é um grande passo para você estar priorizando a educação infantil. E aí é o foco que eu gostaria de trabalhar na educação, né? Eu gostaria de, né, e lógico, tem projeto também do governo federal para a creche. Tem o Pro Infância, tem uma rubrica do governo federal que eu, como prefeito, eu vou ter que, né, bater na porta do governo federal para usar voltada exatamente para a construção de creche. Eu vou articular isso, ver se a gente consegue, tá, ampliar, além do investimento próprio do município em creche, né? Esse é o básico. E tem que ser creche integral. Não dá para ser creche de meio período, como tem acontecido lá. 2, creche pública, não terceirizada. Não vamos acabar com as terceirizadas, mas nós temos que criar a creche pública, né? Alguma parceria vai ter que ter, né? Mas priorizar a creche pública. Outro aspecto da educação é a formação dos profissionais da educação, né? A gente vai estar jogando. E nesse sentido, nós temos que trabalhar
com a valorização dos profissionais de educação. Quer dizer, além de aumentar o atendimento da demanda, você tem que colocar para atender essa demanda pessoas preparadas. E as pessoas preparadas, estimuladas, etc., tem que ter plano de carreira. E aí eu queria dizer uma coisa, nós já temos a LDB de 96, né? Nós temos o Fundeb, que é mais recente, no início do segundo governo Lula, né? Substituindo o Fundef, e o Fundeb, ele financia, né, o valor per capita, né, do aluno, né, de cada aluno, vai desde a creche até o ensino médio, que é competência do governo do Estado. Se tem financiamento do Fundeb, por que não investir em educação? Basta você priorizar. Se eu quiser investir em ensino fundamental 2, cada aluno vai ter um valor que vai receber do Fundeb. Se eu investir numa creche, eu vou receber esse valor para o aluno da creche. Então o foco nosso vai ser o aluno da creche, porque não vamos disputar com o governo do Estado o aluno da quinta, sexta, sétima série. O Estado já toma, é responsabilidade do Estado também. E o que a gente percebe é que às vezes os municípios começam a criar vagas de quinta série disputando a demanda e deixa de atender aquilo que o Estado que não é competência do Estado. Quer dizer, é uma coisa ruim. Se o município tem que atender creche prioritariamente, tem que atender creche, educação infantil, e não ficar disputando vaga de ensino médio, ensino fundamental, né? 1 e 2, principalmente 1 de 2, com o Estado. Então, vamos focar nesse atendimento à creche, né? E fazendo uma ponte com isso, as ADIs não podem ser mais ADIs, deve ser PDIs. Tá? Por quê? Primeiro, elas são educadoras, faz aquilo que todo professor faz. 2, tem o Fundeb que vai pagar. 3, a LDB já colocou que isso é educação, não é mais assistência social. Não tem sentido ela ficar fora do plano de carreira, sendo ela educadora. Então tem que ser uma coisa que... Aí tem um debate, aquelas que estão inconstitucional fazer a transição daquela que fez concurso para a DI para a PDI. Os advogados da POESP, no sindicato com o qual eu milito, garantem que não há problema. Tem uma saída técnica lá nas disposições transitórias que garante que não haja problema, desde que você estimule depois a pedagogia para que a pessoa, né, seja educadora. E os próximos concursos já com PDI, né? Enfim, num período muito curto você já não tem mais ADI, e todo mundo no plano de carreira. Vamos passar para a pergunta para o Marcos, do portal Taboanense. Professor Toninho, boa noite. Eu queria que você falasse em relação a um tema que é um caso que preocupa o Brasil inteiro, mas especificamente Embu, que nos últimos anos, dados da Secretaria de Segurança Pública revelaram que Embu tinha uma crescente de homicídios fora do comum, chegando até a 198 homicídios por mês. Deu uma caída bastante nos últimos anos, mas ainda assim o número ainda é alto, né? A gente percebe que Embu, a gente fala do Embu, a gente relembra do centro do Embu, que tem as feirinhas. Lá é um local bastante iluminado, bastante cuidado, preservado pela polícia. Nos outros locais da cidade, a gente vê que não tem esse tipo de preocupação com a iluminação e com a segurança. Eu queria que você falasse quais são suas propostas, caso o senhor seja eleito, em relação à segurança do Embu. Para qualquer candidato a prefeito, e ainda, né, pior ainda sendo prefeito, acho que é um dos temas mais espinhosos para o candidato a prefeito falar. Por quê? Qual é a competência do município com relação à segurança pública? A competência da segurança pública, entendendo, né, o papel de polícia, é do governo do Estado. Né? E eu sou candidato a prefeito. O que nós temos é a GCM. A GCM, o papel dela é limitado com relação à segurança. Ela tem um papel específico das praças públicas, do patrimônio público, dos prédios públicos, e é auxiliar, uma guarda cidadã, né? Espero que, né, que seja desse jeito mesmo, porque tem também suas falhas, seus problemas, né? Agora,
aonde que entra a questão da segurança? Eu acho que entra não diretamente pela segurança, mas pelo aspecto social, cultural, lazer, né? Um trabalho de assistência, os CRASAs funcionarem, se estruturarem, né? Os centros de referência da assistência social, porque tem que atuar não só na repressão. Nós temos aumentado, é um problema que realmente a gente tem que colocar esse debate, é problema aqui também, o número de jovens envolvidos com drogas, né? As biqueiras, né? Elas estão esparramadas pelas vielas, tudo quanto é lugar, nós temos tudo quanto é bairro. Não tem um bairro que você não entra que tem lá uma biqueira e tal. E os jovens estão vulneráveis. Como a gente disputar esse jovem com o tráfico? Aí sim, precisamos de políticas públicas para a juventude, né? E nós temos que trabalhar com temas vinculados à profissionalização, nós temos que cuidar das escolas, a leitura, a biblioteca, a circulação de livros, eventos, incentivar o esporte, né? Eu acho que fazer a disputa com esse jovem que vai estar se envolvendo com a violência, ou como vítima, ou como, né, infrator, de outra forma, não só na repressão. Acho que o papel principal de um prefeito é na prevenção, porque na repressão a polícia militar, que é um tema muito mais geral. Realmente esse é um tema muito difícil. Então, com a palavra, a Nelly, do jornal Gazeta SP. Toninho, o senhor citou que Embu das Artes é uma área de manancial, deveria proteger isso, né? Dados da Sabesp mostram que só 52% do esgoto é coletado na cidade e desse coletado, só 55% é tratado. Como melhorar essa questão do saneamento básico? A coisa antes de falar sobre esse problema, eu queria falar da renovação do contrato com a Sabesp. Sabesp teve o contrato renovado por mais 30 anos em troca de 20 milhões de reais que a Sabesp deu para o caixa da prefeitura, né? E com isso, uma certa flexibilização das exigências com a Sabesp e com o governo do estado. Uma dúvida, hoje em Embu, os moradores de Embu pagam 100% na sua conta do esgoto, ou eles pagam a menos disso? Que tem municípios no estado que pagam 40%, a gente já teve casos que pagam 80%, e tem municípios que pagam 100% do valor da taxa do que é cobrado, mas 100% do esgoto. Isso acontece em Embu? O valor do consumo da água repete o valor do esgoto. Então, se você gasta com água, o consumo de água de R$150, você vai pagar R$100. Então ele é 100% do esgoto. Exatamente. É cobrado pela Sabesp, né? E, na verdade, é um afastamento do esgoto da residência. Não há, né, um tratamento do esgoto. E só para citar um caso interessante para vocês. Os moradores da rua Tapajós, Novo Campo Limpo, eles se organizaram, compraram tubos com orientação técnica e tal, fizeram esgoto e jogaram lá no rio. E a Sabesp, depois de um tempo, resolveu cuidar desse esgoto. Pegou o esgoto, jogou lá na ponta, no cano da Sabesp, e jogou no rio. E passou a cobrar dos moradores, da rede que os moradores fizeram. Quer dizer, esse é um absurdo, né? Então é uma coisa que tem que ser denunciada. Já houve, mas quanto dinheiro já se investiu, já se falou aqui na nossa região para a despoluição do Guarapiranga. E continua. Milhões foram gastos na década de 90, num projeto de despoluição da Guarapiranga. E continua. Inclusive a própria prefeitura contribui jogando na rua, né? Por ação da prefeitura municipal de Embu, né? É um absurdo, né? Quer dizer, a prefeitura, em vez de brigar para saber se dá o exemplo, não, ela joga fossa na rua deliberadamente, né? Isso é uma denúncia que eu estou fazendo. Então nós voltando aqui, o papel do prefeito é o seguinte: nós temos que cobrar da Sabesp, né? Se
nós perdemos a oportunidade agora. Devia ter feito um debate para renovar o contrato. Eu sei que não é fácil também buscar alternativa à Sabesp. Não é fácil, dá problema jurídico e problema financeiro, não é fácil. Mas você tem que exigir que um município, com a importância que nós temos, não pode continuar jogando esgoto no Imbu-Mirim, né, ou no Tietê, né, mas o Imbu-Mirim ele é mais grave porque o conceito aí de mananciais é porque a água é para o consumo humano, né, o que não acontece por enquanto do Tietê. Mas nós temos que comprar essa briga com a Sabesp, com o governo do estado para o tratamento do esgoto, né, 100% da nossa cidade, né. Vira e mexe tem um tema de um debate né, na cidade. E eu acho que nós perdemos a grande oportunidade que o Chico Brito, o prefeito atual, acho que se encantou com os 20 milhões que poderia vir para investimento, né, não precisaria gastar dinheiro em custeio da máquina, mais os 8 milhões da venda do terreno, né, 28 milhões, dinheiro novo para investimento, né, e eu não sei o que ele está fazendo com esse dinheiro, porque a insatisfação da população na cidade com a relação ao governo dele é enorme, né, e é isso. Com a palavra, então, Marcos do Portal Taboanense. Professor Toninho, primeiramente queria fazer uma correção. Eu dei um dado errado quando fiz a pergunta em relação à segurança. Eu falei que foram 198 homicídios por mês que foram, né? Eu falei que foram por mês esses dados, mas na verdade foi por ano que aconteceu isso, né? E você falou que em relação, para combater a questão, entrando na parte da cultura, a questão da parte de violência é incentivar os jovens a estruturá-los, a dar opções de lazer até cultura. Eu queria que você falasse quais são as suas propostas para a área de cultura de Embu das Artes, caso você seja eleito. Esse tema é interessante. Primeiro, o tema cultura é tão amplo, né? Mas vamos falar das manifestações artísticas, né? Da leitura, né? da pintura, as características da cidade, porque cultura é muito amplo. Mas o que eu acho interessante para a gente discutir cultura, primeiro, nos aproximarmos dos artistas, dos ativistas culturais, para estimulá-los, dar condições. Hoje mesmo eu estava conversando com a senhora que tocava na banda, trabalhava como professora de jovens, não está tendo mais esse apoio. Eu acho que primeiro tem várias áreas para a gente atuar. A música, estimular, né, estimular os expositores, os artesãos. Agora, tem uma coisa interessante que está relacionada à violência, e uma coisa linda que acontece. Há um protagonismo juvenil na cidade de Embu, como aqui também, muito interessante, que jovens que escrevem poesias, que participam de sarau, você vê jovens lá que você parece não dá nada assim, você vê um jovenzinho que você não, aparentemente está desinteressado das coisas e vai ser lá declamando uma poesia muito linda, se expressando, é o grafite, né? É o pessoal do rap. E nós tivemos uma experiência recentemente com um projeto inclusive da própria prefeitura, que é ensaio aberto. Um jovem apresentou um projeto. O projeto, ele conseguiu um convênio lá de R$10 mil. Ele fez 8 encontros em praça pública com uma caixinha de som, um palco e as bandas da região. Aquilo lotava de gente, não tinha nenhuma atração. A atração era o vizinho, o amigo que tocava uma música, tocava uma banda, o outro que tocava bateria. Então você percebe, com pouco, ele fez 8 em vários lugares. Então você percebe que basta o poder público dar condições, estimular que esse pessoal está preparado e tem resultado. Isso é importante, você estimular o protagonismo. E aí a gente disputa com a violência, com o tráfico, com cultura. Agora, geralmente o debate de cultura, lá em Embu isso acontece muito, às vezes acontece só muito forte do ponto de vista do artista. Eu acho que a gente tem que discutir cultura do ponto de vista do direito ao acesso daquele consumidor de cultura. Tá? É o jovem. Tem gente na cidade de Embu que mora na periferia que não sabe a história de Embu. E o artista está lá, né, com dificuldade de sobrevivência. A prefeitura tem que pegar essas pessoas e levar toda essa simbologia, essa história, né, para as escolas, né, com oficinas, divulgar,
bastante a nossa história, né, da cultura. Então, o grande papel nosso não é de dirigir a cultura, porque a cultura tem que ser livre, né? Mas as condições materiais, incentivo, financiamento de projetos, né, para estimular o protagonismo, para que as pessoas produzam, divulgam e, ao mesmo tempo, garanta acesso do cidadão a essas identidades culturais que nós temos, né? É isso, acho que me perdi num ponto aqui. Me esqueci. Uma coisa que eu gostaria de fazer nesse aspecto é mais a questão mais formal, né? As bibliotecas. Eu acho que a leitura é fundamental. Eu vou dizer para vocês, eu estou aqui hoje graças à leitura. Eu estou aqui graças à leitura. Eu sempre me interessei por leitura, entendeu? E se não fosse a leitura, o meu interesse em ler, eu não estaria aqui hoje, eu posso afirmar. Se funcionou comigo, funciona com todos os jovens. Então a biblioteca tem que ter acesso tem que ter bibliotecas nas regiões, livros fáceis de estar na mão dos jovens. E os jovens leem. Eu sou professor numa escola, Odete Banha de Freitas, e nós temos um bibliotecário, um professor readaptado, que não tem bibliotecário na rede estadual. Todo dia, toda hora, os alunos estão pegando o livro e devolvendo o livro na data marcada. A disciplina deles em devolver. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Cada livro lido, né, uma amiga dizia, abre-se uma janela. E eu acho que nós temos muitas janelas para abrir, estímulo à leitura, né, para a juventude, para as crianças, adolescentes, né, etc. Então, eu vou, antes das considerações finais, vou falar sobre a habitação um pouquinho. Esse tema é um tema interessante porque está vinculado à questão da especulação imobiliária, ao interesse do grande capital na nossa região. Então hoje, o plano diretor, a gente fala da área do corredor empresarial, mas não falamos da outra parte da periferia. Foi aprovado uma faixa, corredor misto, né, pela Rotary, até chegar a Santo Eduardo, chega ali no Pirajussara, e que vai poder verticalizar naquelas avenidas, nas margens daquelas avenidas, tanto a Aimará, Augusto de Almeida Batista, Rotary, João Paulo II, Estado da Psíquica Campo Limpo, terminando Santo Eduardo. Vai poder até, segundo os especialistas, até 8 andares nós podemos verticalizar ali. Significa que, e sem nenhuma limitação, se o cara quiser comprar 3 lotes e fazer um grande galpão, ele vai poder fazer. Ou se comprar e verticalizar, então haverá com certeza uma exclusão de quem está lá hoje. O cara está no comércio, está no açouguinho, no bazarzinho, né, sobrevivendo aquela economia familiar, ele vai sofrer uma pressão do capital imobiliário e vai sair dali e vai entrar outros endereços que não tem nada a ver. Da mesma forma, as áreas, poucas áreas livres nós temos para habitação fora das áreas mananciais, poucas. E essas poucas, o plano diretor não garantiu claramente os instrumentos instrumentos para garantir moradia popular. O que nós podemos ter em pouco tempo é uma forte pressão do capital imobiliário. Aqui o Taboão da Serra tem isso muito forte. Já está chegando no Imbu esse tipo de verticalização, e as moradias, classe média vai adquirir, e nós temos um déficit de 10 mil moradias no Imbu. Essa população vai ser expulsa para Itapecerica, para São Lourenço, para Imbuguaçu, e quem vai estar morando nesses locais supervalorizados, né, não vai ser a população que está lá hoje, não. Então, qual é o meu papel? Meu papel é definir ZEIs, né, novas ZEIs, né, Zona Especial de Interesse Social, para fins de moradia popular, mas na disputa com outro projeto que é o capital imobiliário. Então, isso é um posicionamento político, né, que eu tenho
para enfrentar enquanto prefeito, né? E, né, como não tem mais, né, mais tempo, eu queria, né, agradecer a vocês pelo convite da Sabatina, né, para essa Sabatina, e dizer o seguinte, né, para a população de Imbu, né, a população está querendo mudança, né, há um certo cansaço da população com relação aos 12 anos de PT, um PT que já foi um partido de mudança, como já foi no próprio Imbu, eu pertencia àquela mudança depois do Oscar Dias Beck, mas depois aderiu à velha forma de fazer política, né? E haja, né, um exemplo, está aí o mensalão. Felizmente, os primeiros resultados é educativo para o povo. A pior coisa é passar que o crime compensa, a corrupção compensa, né? Então acho que é importante a população de Imbu fazer a mudança, né? E a mudança é buscar nova forma de governar, democracia de fato, não programa de auditório, que esse prefeito gosta de programa de auditório, não fica devendo nada para Silvio Santos, nem para Gugu, mas de democracia, de transparência com o dinheiro público, não tem nada. Então eu acho que a gente tem que fazer, né, um projeto em que a democracia, e aí a gente pensa no projeto do Congresso da Cidade, envolve uma experiência de Belém do Pará, no governo de Edmilson Rodrigues, em que a população é chamada para debater os temas da cidade, com eleição de delegados, diferente dessa participação superficial que virou orçamento participativo. Então o tema democracia, né, e empoderamento do povo, da coisa pública, é um elemento importante que nós entendemos que, além de administrar bem, nós educaremos a população politicamente para construirmos um mundo melhor para todos nós. Eleições 2012. Jornal Gazeta SP e Portal Tabanense. Fique sabendo o que pensa o seu candidato. Sabatina 2012.